Nesse vídeo aqui vai ser uma review desse fone aqui, tá? Que é um Basique, que se eu não me engano, posso estar falando uma merda gigantesca aqui, mas é uma marca de white label, tá? Mas tipo, se você entende direito o que é white label, você não cria problema com white label, tá? A white label nada mais é que uma... Pra quem não sabe, tá? Nada mais é que uma marca que compra produtos da China sem marca e coloca sua marca e revende, entendeu? Nada mais é que isso. Isso não é um problema, porque existe uma grande chance da marca que você tanto tipo fala que é melhor que uma marca que faz white label, pegar a placa que tem nesse fone aqui, tá? Ou um circuito muito parecido e colocar num fone muito foda dela, tá? Então, o white label, o único problema é você saber escolher o produto que você vai comprar. Então, realmente, pô, essa marca aqui, por exemplo, eu já tive um outro fone dela, que inclusive tem um review no canal, que é um fone mais ou menos. Tipo, dava pra você ver quando eu comprei, eu já sabia que ele era mais ou menos, tá? Então, tipo assim, você tem que saber olhar o produto e não só pensar que ele é white label, não, porque existe sim produtos white labels bons, tá? Isso não é só porque o white label que é ruim, não. Na internet jogaram essa mística aí de que white label é igual a produto ruim, isso é mentira, tá? Existe produto ruim white label do mesmo jeito que existe produto que não é white label ruim, entendeu? Então você só tem que saber olhar do mesmo jeito que você olharia outro produto, tá? Aí voltando, vamos lá. Esse fone que é o BA Phone 143, tá? Na caixa dele vem assim, pelo menos a que eu comprei veio assim, comprei na Amazon, tá? Paguei em torno de R$ 92, se eu não me engano. Não sei se foi caro, mas eu acho que não, né? Pelo que eu tô vendo aqui, não foi caro. Então a gente pode ver, né? A caixa dele aqui. Na caixa vem falando que vem isso aqui, Hi-Fi, a prova d'água. Isso aqui tem uma frasinha aqui, problema. Aqui é o modelo e aqui uma foto do fone, tá? Na lateral ele fala essa IPX5, a prova d'água. Eu não recomendo você entrar com ele, por exemplo, numa piscina, dentro da água, realmente. Eu acredito que o que ele realmente vai aguentar de a prova d'água vai ser mais respingo de água, tipo respingo, vapor de água, pra você quiser tomar banho com ele sem molhar ele, entendeu? Esse tipo de coisa. Não recomendo realmente você entrar dentro de uma piscina com ele, porque pode ser que pare de funcionar, né? Do lado de cá não tem nada, de cá não tem nada. Aqui que a gente tem algumas informações, tá? A gente tem aqui que é o modelo, a frequência de funcionamento, que é de 20 Hz a 20.000 Hz, e é uma frequência muito boa, é uma frequência de trabalho que é basicamente a frequência de trabalho que o ser humano consegue escutar. Se você escuta além disso aqui, você tem alguma coisa diferente da maioria, então é isso, tá? Distância 15 metros, esses 15 metros eu acredito que seja calculado em área aberta, obviamente. Dentro de casa, não pega realmente esses 15 metros, mas tem uma vantagem que ele funciona muito bem. Aqui em casa a gente tem 2 andares, tá? E eu com o celular no primeiro andar, se eu estiver escutando uma música e tiver que fazer alguma coisa no segundo andar, ele funciona no segundo andar sem problema nenhum, tá? Então é isso. E versão Bluetooth é 6, eu acredito que essa distância que ele funcione tão bem seja por conta do Bluetooth 6, tá? Aqui bateria 400 mAh. Esse 400 mAh eu acredito que seja da case, tá bom? Do fone em si, cada um deve ter entre 50 e 70 mAh, que é o padrão de fone hoje em dia, até pelo menos do que eu já vi, né? Duração 5 horas no volume médio. Eu testei mais ou menos isso mesmo, no volume médio, conexão do USB-C, voltagem é 5, que é o padrão do USB, tempo de carga é 1 hora, 2 horas, vai depender do seu carregador também, tá? O carregador que eu tenho é um carregador de 35 watts, obviamente esse fone não carrega em 35 watts, mas ele já vai carregar no máximo que eu conseguir usando aquele meu carregador, tá? É homologado pela Anatel, isso não faz tanta diferença, tem 3 tipos de cores, você pode comprar qualquer uma, escolher a preta mesmo, que é o que suja menos, né? É o que se arranhar, o que você menos vê, e é isso, né? Vou só abrir a caixinha aqui, porque a caixinha, ela é daquelas que abre assim, ó. Então com a mão só é difícil de abrir, tá? Já volto. A caixinha vem basicamente assim, tá? Vem esse papelzinho com o logo da Basique, nele não tem nada, tá? Deixa eu tirar ele aqui. Aí vem aqui, o fone vem aqui, vou ter que colocar aqui pra gente ter a experiência completa, né? Ele vem basicamente aqui. Aí aqui
tem essa partezinha de papel, né? E nela vem um cabo USB-C, tá? Não testei pra ver, porque eu uso o meu cabo mesmo, então não sei se esse cabo aqui é bom, mas independente, não acredito que você tenha um cabo USB-C aí, né? Porque hoje em dia até iPhone usa cabo USB-C. Então é isso. O que vem mais ali é as borrachinhas. Eu me adaptei bem à borrachinha que já veio nele, então não precisei trocar, mas caso você tenha que trocar, vem borrachinha. Vem 3 versões, né? Pelo que eu vi ali. Aqui vem o próprio fone, só que a gente vai falar dele daqui a pouco, então deixa pra cá. Vem essa esponjinha aqui e o manual. Como padrão de review que eu faço nesse canal, eu vou estar deixando o manual na descrição em PDF, tá? Para caso você um dia precise do manual e você tenha perdido o manual, você tem o manual aqui nesse vídeo para você estar baixando, tá? Vou escanear e deixar, tá? Nessa parte aqui vem falando as funções de clique, segurar, entendeu? Esse tipo de função. Tem como ligar e desligar esse fone. Eu acho uma grande vantagem desse fone, porque hoje em dia muito desses fones você não consegue desligar. O único jeito de você desligar é colocando na case, mas por exemplo, você saiu com só um lado do fone e você esqueceu a case, né, em casa. Só que tá com 100% de bateria. Então, tipo, você usa, desliga ele, desligou, você guarda ele e quando você tiver precisar de novo, você liga, entendeu? Porque esse fone de hoje em dia, se você sair de casa sem a case, ele vai descarregar e você não vai conseguir usar mais, porque você não tem a case pra carregar, tipo, pra ligar ele de novo, entre aspas, e carregar, né? Então tem a função de desligar, é só você manter pressionado por 5 segundos o botão independente de qual lado, tá? Aqui ele fala sobre o visor, que tem aqui na case, já vou mostrar daqui a pouco. Luz indicadora, né? Fone, tá? Show, daqui a pouco eu mostro pra vocês também. Se ela estiver piscando, que tem aparelhando, conectado sem luz e carregando, vai ficar uma luz vermelha, tá? Aqui ele tá falando que se caso você tenha algum problema, basicamente, né? É para você limpar a conexão dele, né? Aqui ele fala o que vem na caixa, é isso. Do lado de cá, ele basicamente está falando aqui que você pode conectar ele em qualquer lugar para carregar. Aqui ele mostra o tamanho das esponjinhas que tem. E aqui ele fala o jeito de conectar no celular, que é Bluetooth padrão. Ele não tem aplicativo próprio, tá? Não precisa também, porque ele não tem cancelamento de ruído, então não precisa, né? Sim, ele não tem cancelamento de ruído, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, tá? Aqui ele tá falando, aqui é uma parte importante, que se der problema no fone você reseta, mas isso aí não precisa de agora, tá? Então vamos lá. Vamos pra case, que é o que eu acho que mais importa aqui, né? Tá aqui a case, eu tô com o fone agora, porque eu tô usando ele, e o outro lá, e tá aqui, tá vendo? Vamos fazer só pra vocês verem o visor. Vamos começar pelo visor, né? Que tá 56% de carga, é a carga da case. Isso aqui é o lado L, e vai ficar basicamente um desse aqui do lado de cá, só que o lado R, tá? Vou colocar pra carregar pra vocês verem. Como vocês podem ver, eu carregando os dois lados, bonitinho, tá? A case aqui simples, material, eu não acho o plástico tão vagabundo igual o de outros fones que eu já comprei, tá? Então é uma case que vai durar bastante tempo. Essa tampa que ela não abre, tipo, ela não recomendo você forçar ela aqui, porque ela fica meio inclinada, tá? Igual aqueles fones antigos da Xiaomi. Então é isso. Ele tem um black piano aqui, tipo um black piano, não é um black piano, mas é tipo um black piano. Então com o tempo você vai arranhar. Então você ou você aceita o arranhado, ou você compra uma capinha, ou você compra uma massa de polir e pule ele e passa você vai ter que polir ele depois, basicamente. Aqui é a conexão USB-C, ele não tem botão, tá? Pra você parear. Para você parear ele é só você tirar um dos lados e parear. Basicamente ele é TWS. Por ser um fone barato assim, ele obviamente vai ser um TWS, né? Se eu não me engano, TWS, eu posso estar falando merda aí, mas pelo que eu entendi né? Então é isso. Vamos falar agora sobre a qualidade dele, né? A qualidade dele, eu achei uma qualidade boa, bem boa. No último volume, tipo assim, na hora que você dá o último volume, eu percebo uma distorção no áudio. Ele dá uma certa distorção no áudio sim, tá? Mas é só se você escutar ele no máximo do máximo, tá? E eu acho difícil você encontrar um fone na margem de preço dele que não distorça o áudio no último volume, tá? E não é aquela distorção muito ruim, é uma distorção aceitável, tá? Então você não precisa ter esse medo não.
A qualidade do microfone eu acho que realmente deixa a desejar, mas aí que eu falo pra você, é mais um problema de fone dessa margem de preço, tá? Porque eu não acho, nunca consegui comprar um fone nessa margem de preço dele que seja, que tenha um microfone bom. Eu vou estar deixando um teste agora, eu vou falar uma frase aqui e vou mostrar gravado usando o microfone dele e vocês vão ver, tá? 1, 2, 3, teste de microfone. 1, 2, 3, teste do microfone. Pode ver, é um som meio abafado demais, tá? Mas eu acho que é padrão de fone dessa qualidade, né? Tipo, dessa margem de preço, tá? Acho que o final é só realmente sobre a parte do cancelamento de ruído, porque pelo menos no anúncio que eu comprei eu vi que o anunciante falava que tinha cancelamento de ruído, mas eu sabia que não iria ter, tá? Porque nos outros anúncios ninguém falava. O cancelamento de ruído que ele alega ter é por conta dele ser um fone intra-auricular, tá? Que é um fone de borrachinha, para você que não entendeu o que significa intra-auricular. Por ele ser um fone de borrachinha, basicamente. Que ele dá uma isolada realmente no som de fora. Se não for um fone com borrachinha, você vai escutar muito mais do que tá fora. Mas ele não tem o cancelamento de ruído ativo, tá? Que é aquele cancelamento de ruído que o fone gera frequências inversas, né? Eu acho que é basicamente isso, frequências inversas, para cancelar o ruído de fora. Ele não tem essa opção, tá? O cancelamento de ruído que alguns anúncios que eu achei desse fone alegam ter é por conta dele ser um fone com borracha, que dá uma isolada no som ambiente, tá? Eu acho que realmente as borrachinhas que veio nele dá uma isolada legal, mas nada se compara, obviamente, a um fone com isolamento de ruído ativo, tá? Então, se você tá pensando em comprar ele porque você viu no anúncio com cancelamento de ruído, ele não tem cancelamento de ruído ativo, ele tem esse cancelamento de ruído que eu acho que pode se dizer passivo, que é por conta das borrachinhas, tá? Se você estava realmente procurando ele para isso, você vai ter que caçar um fone mais caro, porque fone nessa margem de preço é muito difícil ter cancelamento de ruído ativo, tá? Eu diria que é isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Se eu tiver esquecido, pode perguntar aí embaixo nos comentários que eu respondo vocês falando sobre ele, tá? Eu diria que é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aí pra ajudar o canal. O canal é pequeno, tá? Você pode dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Se você achar interessante, se inscreve, porque normalmente sempre sai vídeo desse tipo que você vai ver, tipo de review, eu montando alguma coisa, esse tipo de coisa assim, tá? Então é isso. Valeu, falou e tchau.